Meus amados irmãos, irmãs, vamos neste momento iniciar esta reunião com uma oração. Pedir ao nosso Senhor que venha derramar sobre nós a sua poderosa palavra. Vamos orar. Amado Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos com o desejo de, mais uma vez, receber de Ti a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a discernir, a entender a Tua mente na Tua palavra. Vem nos corrigir, vem nos lavar, vem nos limpar, nos purificar, nos transformar, porque nós estamos tão necessitados nesse tempo, Senhor. Vivemos dias terríveis, dias de trevas, e precisamos da Tua direção, precisamos da Tua revelação. Portanto, Senhor, vem abrir os Teus céus, vem derramar a Tua voz, que ela penetre nos nossos corações, que ela venha nos dizer, Senhor, sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre esta hora, sobre esse tempo. Nós Te pedimos em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja nesta hora, ajuda o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós vamos estudar hoje aqui em Apocalipse capítulo 17, sobre o julgamento da grande meretriz. Apocalipse capítulo 17, esta é a 23ª lição aqui desse estudo que temos feito sobre o livro de Apocalipse, sobre esses últimos tempos. Vamos ler até o versículo 6. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 6. Veio então um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo: vem aqui, e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas. Meus irmãos e irmãs, apenas um pequeno parêntese, que à medida que nós vamos lendo, muitas coisas aparecem, muitas coisas precisam ser explicadas. Quando diz aqui sobre muitas águas, o versículo 15 vai nos dizer aqui o que significa essas muitas águas. Também disse-me: as águas que viste, onde a meretriz se senta, são povos, multidões, nações e línguas. Por favor, coloque aí ao lado dessas muitas águas, aí nesse versículo 1, este versículo 15. Com a qual fornicam ou prostituem os reis da terra, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua devassidão. E me levou em espírito ao deserto, e viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Então veja que quando se refere à besta aqui, o artigo é indefinido, uma besta. Então nós temos que atentar para pequenos detalhes que, numa outra oportunidade, à medida que nós formos lendo, nas outras reuniões, nós vamos interpretando melhor para vocês. Mas esse é um outro detalhe que nós temos que atentar. Uma besta, não é a besta. Uma besta. E esse artigo aqui vai explicar para nós também a natureza desta meretriz. A mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmias. Veja quantas frases nós vamos ter que estudar nessa profecia. Essa é uma das profecias com mais detalhes dentro do livro de Apocalipse. Esta profecia do capítulo 17, do capítulo 18, para você ter uma ideia, são 2 capítulos para tratar sobre esta mulher. Então veja quantos detalhes tem aqui.
Versículo 4: a mulher estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das imundícias de sua prostituição, e sobre sua testa um nome escrito, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Três coisas aqui: Babilônia, a mãe das meretrizes. Então nós temos Babilônia, as meretrizes e as abominações da terra. Três coisas: Babilônia, meretrizes e as abominações da terra. Quer dizer que tudo vem desta mãe, dessa Babilônia. Assunto que nós temos que ver com muito cuidado, porque esta profecia, meus irmãos e irmãs, ela está escancarada diante dos nossos olhos. Versículo 6: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, fiquei admirado com grande assombro. Então vamos estudar até aqui, vamos ver o que o Senhor nos permitirá ver. Vamos com muito cuidado, para prestarmos bastante cuidado nos detalhes aqui. Quando você estuda o livro de Apocalipse, essa palavra meretriz, ela só ocorre aqui nesse capítulo 17, meretriz. Agora, essa profecia ela tem que ser estudada com dois outros capítulos. Um eu já mencionei, o capítulo 18, e também com o capítulo 13. O capítulo 13, capítulo 17, 18, forma para nós um quadro profético, com muitos detalhes. Vamos observar aqui, pelo menos 3 versículos, onde fala sobre essa prostituição. Olha o versículo 2: com a qual prostituíram, fornicaram os reis da terra, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua devassidão. Capítulo 18, vamos fazer muito isto. Capítulo 18, olha o versículo 3: porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua devassidão, e os reis da terra prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com excesso de suas luxúrias. Agora veja o versículo 9: e os reis da terra que fornicaram com ela, e com ela viveram em luxúria, chorarão e lamentarão sobre ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Meus irmãos, vamos colocar um princípio na Bíblia para entender essa prostituição aqui. Quando você lê esses versículos até aqui, vem uma pergunta: o que, espiritualmente falando, significa esta Babilônia, esta mulher, esta meretriz aqui? Quem é ela? Essa é uma pergunta. Quando você observa o livro de Apocalipse, há um outro lugar aqui em Apocalipse que nós encontramos uma mulher, mas ela não é uma meretriz. Está no capítulo 12. Eu creio que o mesmo princípio que você interpreta o capítulo 12, você tem que usar para interpretar esse capítulo 17. Quando você estuda o capítulo 12, você encontra uma mulher. Então você vê no capítulo 2 de Gênesis, você vê a primeira figura dessa mulher. Depois você vê, por todo o Antigo Testamento, que essa mulher, em primeiro lugar, ela representa aquela mulher do capítulo 2, Eva. Depois você vê que aquela mulher representa todo Israel. Aí mais adiante você vai ver que aquela mulher também é representada, prefigurada por Maria, depois pela noiva, pela igreja. Então nós temos aqui todos esses detalhes que nos mostram sobre esta mulher no capítulo 12. Da mesma forma, aqui nós temos uma meretriz, nós temos uma mulher, e temos que estudar ela com muito cuidado, porque o juízo sobre ela
É algo muito severo. O assunto aqui é o julgamento da grande meretriz. Então, quem é essa meretriz? Vamos ver com cuidado. Vamos primeiro ver os princípios, vamos tomar aqui a chave da interpretação. Vamos tentar entender este capítulo à luz da própria Bíblia. Como a Bíblia explica isso? Então nós já temos uma explicação. O mesmo princípio que interpreta a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, é o princípio que vai interpretar esta meretriz do capítulo 17. Um outro princípio, vamos observar um outro. Capítulo 17, versículo 2. Capítulo 18, versículo 3. E o versículo 9, fala que esta mulher se prostituiu com os reis da terra. É isso que nós vemos aqui. Ela se prostituiu com os reis da terra. Os moradores da terra viveram da sua luxúria. Prostituição aqui é uma figura de abominação espiritual, de perversão espiritual. Prostituição aqui não tem uma característica, espiritualmente falando, de algo moral, e sim estritamente de algo espiritual. Agarrem isso, irmãos, porque é princípio. Porque é baseado nesse princípio que nós vamos fortalecer ele com subsídios bíblicos. Um exemplo. Você se lembra da nação de Israel no Antigo Testamento? Deus tratava a nação de Israel como sua esposa. E o pecado de Israel era tratado por Deus como adultério. Há um livro que trata disso de maneira clara. É o livro de Jeremias. Também nós temos o livro de Oséias, que aborda esse assunto da mesma natureza. Então veja, por exemplo, vamos ver a prostituição de Israel e como que Deus trata. Olharemos apenas no livro de Jeremias para sermos mais objetivos e aproveitarmos mais o tempo. Porém, sabemos muito bem que há muitos outros versículos que abordam o mesmo assunto. Porém, vamos dar atenção ao livro do profeta Jeremias. Se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhar na leitura, vamos abrir aqui no capítulo 2, versículo 20 do livro do profeta Jeremias. Deus, ele vai tratar a nação de Israel, os seus pecados, como prostituição. Então prestemos atenção aqui. Jeremias capítulo 2, o versículo 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, tu dizias: não quero servir-te. Em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, olha essa frase, te deitava e te prostituías. Deus está falando com a nação de Israel. Capítulo 3, versículo 1. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela, não se poluiria com isso de todo aquela terra? Agora observe, ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Quer dizer, Israel estava prostituindo com outros deuses e depois se voltava para o Senhor. Versículo 3 deste mesmo capítulo 3. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu, observe, tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda forma de prostituição. Versículo 8, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas, porque essas profecias, irmãos, elas são diretamente dirigidas a Judá, ao reino do sul, a Jerusalém, onde estava o templo, onde estavam os levitas,
os sacerdotes e o sumo sacerdote, e Deus está falando com eles. Quando fala Deus está falando com Jerusalém, especialmente a Jerusalém aqui. Então todos esses textos aqui, eles são dirigidos diretamente a Jerusalém. Mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Agora capítulo 5, versículo 7. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se juntaram em bandos. Agora você vê esse versículo 7 aqui, onde ele associa a idolatria à prostituição. Então, meus irmãos, mesmo não entrando em detalhes, porque isso é claro, isso é óbvio no Antigo Testamento, toda relação idólatra de Israel foi chamado por Deus como prostituição. E você sabe muito bem que por causa da prostituição, o reino do sul, o reino do norte, já havia sido levado para o cativeiro, já havia sido rejeitado por Deus. Aquelas 10 tribos foram levados para a Síria, no ano 722, eles foram levados para a Síria, no ano 722, porque Israel se dividiu no tempo de Roboão. O reino do norte foi levado para a Síria, o reino do sul permaneceu, Judá e Benjamim. E o que foi que aconteceu? Da mesma forma, eles prosseguiram na idolatria, abandonaram a Deus, e é isso que Deus está falando. Jeremias foi o profeta que profetizou antes do cativeiro da Babilônia. Preste atenção, irmãos. Você ouviu falando antes do cativeiro da Babilônia. Mas nós vamos estudar a Babilônia a fundo, porque o assunto Babilônia não está limitado a isso. Nós temos que ir lá para Gênesis, entender a natureza, entender todas as particularidades no que concerne a palavra Babilônia na Bíblia, compreender a sua natureza espiritual. Então, por favor, avançando, olhe bem aqui, irmãos. Deus julgou o reino do sul, Deus julgou Judá. Agora Judá, você vai ver isso a partir do livro de Jeremias. Deus julga Judá. Judá é levado para o cativeiro da Babilônia, e ali permanece durante 70 anos. A cidade de Jerusalém foi devastada, o povo foi levado cativo, o templo foi destruído, saqueado, as portas da cidade foram queimadas, os seus muros foram destruídos, a cidade foi devastada. Por quê? Por causa dessa prostituição espiritual. Então nós não podemos interpretar esse capítulo 17 fora dos princípios da palavra de Deus. Quando você olha aqui, por favor, agora voltemos para o capítulo 17, quando você vê Deus falando sobre essa meretriz, sobre essa mulher, no Antigo Testamento essa mulher representava Israel, no Novo Testamento essa mulher representa a igreja. Então aqui Deus está falando com o seu povo. Vamos entender isso com muito cuidado, porque nós conhecemos bem a história da igreja. Irmãos, talvez eu não esteja sendo claro com isso, mas eu quero ser. Quando eu disse nós conhecemos bem a história da igreja, mas será que conhecemos mesmo, irmãos? Falo para vocês que uma das maiores fontes de ignorância concernente à verdade, no que concerne natureza, caráter, daquilo que é a igreja, está no fato dos cristãos desconhecerem a história. A grande tragédia da eclesiologia, do estudo da igreja, da sua natureza, do seu caráter, está no fato dos cristãos ignorarem a história. Nós temos que conhecer a história, irmãos. Temos que conhecer. Então aqui nós vemos a prostituição de Israel. E o Senhor diz que vai julgar esta mulher. O Senhor vai julgar ela.
Essa mulher, espiritualmente falando, essa meretriz aqui, ela representa o cristianismo degradado, o cristianismo apostata. Quando você estuda sobre a história da igreja, você vai ver, irmãos, que se tem algo que fere a glória de Deus, tem a ver com a história da igreja. Porque nós vemos a glória de Deus sendo maculada, quando a igreja foi perdendo o seu foco, foi se permitindo se envolver com o mundo, com o paganismo, e com tudo aquilo que desonra a palavra de Deus, a mente de Deus e a vontade de Deus. Então é necessário que nós venhamos analisar isso com muita seriedade, porque se Deus diz que vai julgar essa prostituta, Ele vai julgar, como Ele vai julgar o mundo. Porque aqui nós temos Babilônia, nós temos as meretrizes e nós temos as abominações da terra. Nós temos aqui 3 coisas para ver ainda. Então veja, irmãos, por que Deus vai julgar essa mulher? Eu creio que no entendimento da natureza do julgamento de Deus sobre essa mulher, nós vamos entendendo mais sobre ela. Veja aqui, a primeira coisa que Deus vai julgar essa mulher é por causa da sua prostituição, é por causa da sua paganização, porque ela perverteu o sagrado e ela perdeu o seu caráter espiritual e se deixou levar pelo trivial, pelas imundícias deste mundo. E é justamente o que você vê com a igreja. Irmãos, quando a gente lê o livro de Atos e vê aquela igreja que até o ano 100 caminhou com todos os seus esforços, com tanta integridade, nós podemos ver isso no próprio livro de Atos. Mas quando você chega, irmãos, já no livro de Apocalipse, João estava aqui com 90 e poucos anos, a igreja existia durante todo esse período, com tanta integridade, caminhando de maneira genuína, mas algumas brechas começam a surgir aqui. Quando você estuda a história, quando você lê a história, você consegue entender, porque a igreja cresceu, por mais que houvesse perseguições, a igreja, ela avançou, ela prosperou em números de pessoas, na evangelização. Então, toda a expansão da igreja pelo Império Romano. Mas Satanás, o inimigo das nossas vidas, o inimigo do propósito de Deus, ele veio lançando suas sementes de engano, de mentira, com o propósito de destruir a igreja. A primeira coisa que nós vemos aqui é essa prostituição. Agora, a segunda coisa que nós vemos aqui, porque Deus vai julgar esta meretriz, está aqui, irmãos. Veja o versículo 6 do capítulo 17, aqui de Apocalipse. Está assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixe-me dizer algo, irmãos. Por que João ficou admirado, ficou espantado? Pergunto para você, por que João ficou sobremodo espantado quando ele viu essa mulher embriagada com o sangue dos santos? Quando ele viu ela embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus? Alguém aqui pode imaginar isso? Com certeza, irmãos, ele ficou embriagado. E isso penso eu. Ele ficou embriagado porque ele discerniu a visão. O que mais chocou João aqui é porque ele discerniu a visão. Veja o capítulo 18, versículo 20, aqui de Apocalipse. Aqui a segunda razão é porque Deus vai julgar esta mulher. Apocalipse 18, 20. Capítulo 18, versículo 20. Exultai sobre ela, os céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou
a vossa causa. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Meus irmãos, irmãs, talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a própria história do povo de Deus. É sempre essencial adicionar a nossa leitura bíblica com a leitura da história. É muito importante, irmãos, nós adicionarmos a nossa leitura da palavra de Deus a leitura da história. Se não lermos a Bíblia e não conhecermos a história, nós correremos o risco de nos tornarmos abstratos, teóricos, acadêmicos e superficiais na interpretação da palavra de Deus, especialmente naqueles textos onde requer que nós conheçamos a história da igreja. Desconhecer a história da igreja tem causado um grave dano à história, à realidade contextual daquilo que nós vivemos como igreja, irmãos. Porque muitas coisas nós estamos repetindo os mesmos erros do passado sem ter consciência da gravidade deles. Veja, meus irmãos, quando você estuda a história dos primeiros cristãos, como eu estava falando, a igreja primitiva, aquele grupo dos seguidores de Jesus, ali no livro de Atos, e você vai percorrendo pelas cartas, você vai conhecendo a linda história da igreja do nosso Senhor Jesus. Mas, a partir do ano 64, com Nero, começou a se intensificar uma terrível perseguição aos cristãos. No livro de Atos, nós podemos ver as perseguições judaicas. Por exemplo, a primeira perseguição que nós vemos ali no livro de Atos é no capítulo 6 e 7, que é uma perseguição judaica, onde Estevão foi apedrejado. Depois, no capítulo 12, nós temos o martírio de Tiago, filho de Zebedeu. Isso está registrado no capítulo 12. Estevão morreu aproximadamente no ano 36 depois de Cristo. Tiago morreu no ano 44 depois de Cristo. E ele foi morto por Herodes Agripa I, mas por uma perseguição que tinha muito a ver naquele contexto judaico. E depois, no ano 62, Tiago, o irmão de Jesus, também foi morto em Jerusalém. Aqui apenas citando as perseguições judaicas, mas nós temos muitas delas, especialmente quando Paulo chega em cada cidade onde ele vai pregando o evangelho. As perseguições, as resistências que ele sofria eram dos próprios judeus. Veja em Tessalônica, que ele foi apedrejado e tido como morto. As primeiras perseguições começaram com os judeus. Depois, meus irmãos, no ano 64, começa com Nero, até por volta do ano 312, eu falo ano 312 porque neste ano foi feito o Édito de Milão, quando se sacramenta a vitória de Constantino, e as perseguições, elas diminuem, e elas tomam outro caráter. Antigamente a perseguição, ela era mais agressiva, mais hostil. Agora a perseguição, ela se torna uma coisa interior, onde a fé é destruída, e às vezes substituída, onde a visão é perdida, onde o amor acaba, o serviço fica à frente do amor, a palavra fica à frente do ativismo, das obras, e assim a igreja foi se perdendo espiritualmente. Essa perseguição, ela foi muito pior do que aquelas outras 10, porque se você pegar de Nero até Diocleciano, foram 10 imperadores romanos, 10 imperadores romanos,
que tentaram devastar, acabar com a igreja. Mas como disse um dos pais da igreja no passado, os martírios dos cristãos se tornaram a semente para a expansão e o crescimento da igreja. Quanto mais cristãos morriam pela sua fé e pelo testemunho de Jesus, mais as pessoas ficavam impressionadas e se convertiam. Aqueles carcereiros de Paulo que acompanharam ele no seu martírio, todos se converteram. E assim, meus irmãos, vocês vão vendo que o martírio não foi capaz de acabar com a igreja. E os cristãos foram perseguidos, eles foram destroçados. Os cristãos foram lançados publicamente em fogueiras. Dizem que Nero mesmo fez uma fogueira em Roma, usando os cristãos para iluminar a cidade. Então ele fez várias fogueiras com cristãos na cidade, e os cristãos ficaram queimando à noite, e a cidade ficou encandecida, iluminada. Estranho isso, né, irmãos? Chocante isso, não é? Assim os cristãos foram perseguidos. Mas depois, irmãos, você vai vendo a história da igreja. Constantino se torna imperador. O cristianismo teve uma grande expansão, cresceu muito no tempo de Constantino e muito mais ainda, porque o cristianismo passou a receber favores imperiais. E o que acontece? Acontece, irmãos, que tendo os favores imperiais, o cristianismo passa a assumir uma força e um governo político. E aqui, meus irmãos, eu preciso parar, mas quero colocar só mais alguns detalhes e voltar no assunto das perseguições dos mártires. Então a igreja adquire favores políticos, ela se torna uma força não apenas religiosa, mas também política. No ano 490, quando Teodósio I era o imperador, por mais que ele fosse mais genuíno na sua fé do que Constantino, porque Constantino nem batizado era, ele se batizou antes de morrer. Ele utilizou-se da igreja para dar sustentabilidade para o seu reino, e nessa época os apóstolos não estavam aqui, havia bispos constituídos sobre as igrejas. Então, irmãos, a partir do ano 490, a igreja ela vai entrando em um período conhecido como Idade das Trevas. Idade das Trevas, que durou 1000 anos, do ano 500 até o ano 1517, conhecido na história da igreja como a Idade das Trevas. Então voltemos um pouco sobre as perseguições. Então nós sabemos que nos primeiros 3 séculos, a igreja enfrentou isso, mártires, perseguições. Por exemplo, olhe os apóstolos de Cristo Jesus, aqueles que andaram com ele, e também Paulo, como eles morreram. Se você estudar a vida de cada um, Mateus sofreu martírio lá na Etiópia. Marcos foi arrastado nas ruas de Alexandria com cordas. Eles arrancaram as juntas dele, as articulações, e depois sabe o que fizeram com o Marcos, que escreveu o evangelho? Queimaram ele. Depois Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago, o irmão do Senhor, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Tiago menor foi lançado no templo de cabeça para baixo, e quando eles viram que ele ainda respirava, sabe o que eles fizeram? Mataram ele a pauladas. Filipe foi enforcado em Heliópolis, na Frígia, lá na Ásia Menor, região da Turquia. Bartolomeu, ele foi martirizado a pauladas, e depois ele foi crucificado, e por último foi decapitado. Tomé foi morto com uma flecha em Calamina, uma cidade da Índia. André foi crucificado por Aégias, que era um governador romano de Sebastópolis. Judas, o irmão do nosso Senhor Jesus, foi morto a flechadas. Simão Zelote,
ele pregou na Mauritânia, na África e também na Bretanha, e ali ele foi crucificado. Matias foi apedrejado e por último decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por ordem de Nero. E Paulo, nós sabemos, ele foi oferecido como uma libação, uma forma cruel de martírio, por ordem também de Nero. Então, lembremos aquelas palavras de Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que viveu do ano 160 a 220. O sangue dos mártires é a semente para a expansão da igreja. Então aqui você vê, meus irmãos e irmãs, o Senhor dizendo que esta mulher, ela vai sofrer o martírio, ou ela vai sofrer o juízo por conta do martírio de todos os santos. Então aqui nós estamos vendo um pouco dos martírios, mas nós temos que ver muito mais, porque tem a ver também com essa mulher. Irmãos, Deus vai julgar, escute o que eu estou te falando, Deus vai julgar o sangue de cada mártir cristão. Deixa eu contar uma coisa para você, sabe, biblicamente falando, sabe qual é uma das coisas mais graves, uma das formas de crime mais grave para Deus, biblicamente falando? O martírio de um cristão. Você sabia disso? É claro que Deus considera todos os crimes graves, mas biblicamente falando, o crime mais grave diante dos olhos de Deus é quando um dos santos morre pela sua fé, porque é o único que a Bíblia diz que Deus vai vingar. Deus vai vingar tanto a terra como também essa meretriz. Deus vai julgar o mundo. Olhe, irmãos, lembre-se do quinto selo, lá em Apocalipse capítulo 6, e a terceira taça no capítulo 16, é isso aqui que Deus vai julgar, é isso aqui que Deus vai julgar, Ele vai vingar o sangue de cada santo que foi derramado nessa terra, porque a igreja é preciosa, o seu povo é precioso aos seus olhos. O povo de Deus é como a menina dos olhos de Deus. Então Deus vai julgar. Então agora podemos avançar um pouco. Podemos ver algo aqui, irmãos. Por favor, quando você estuda esse primeiro período, até o ano 500, aí depois nós temos essa idade das trevas, que vai do ano 500 até o ano 1517. E quantos mártires? Agora, quem passa a perseguir a igreja é a própria igreja, é esta meretriz, é esse cristianismo degradado, porque a igreja se desviou, irmãos, ela perdeu sua essência. Você vai ver que a igreja, ela se fortalece tanto no Oriente como no Ocidente. No Oriente nós podemos dizer que a igreja cresceu na cidade de Antioquia, Cesareia, Alexandria, em Jerusalém e Antioquia. Nesses lugares a igreja se tornou algo muito forte. Ali, nessas cidades, aqueles anciãos que eram constituídos de maneira plural, sem nenhuma hierarquia, não havia um clérigo, havia um grupo de anciãos, homens maduros, que serviam a igreja como aqueles que foram colocados como dádivas de Deus sobre ela, para que a vara de Deus, para que o cajado de Deus conduzisse o seu povo. Mas o que aconteceu, irmãos? Logo, eles separaram um para se tornar o bispo, e aqui começam os erros. Alguns desses homens eram homens conhecidos pela sua integridade, pela sua santidade. Pense em Policarpo, que é conhecido como bispo de Esmirna. Era um homem santo. Ele morreu martirizado aos 86 anos. Um homem santo. Inácio de Antioquia, um homem piedoso, era o bispo de Antioquia. Eles não eram homens com más intenções, porém, irmãos, até nas nossas boas intenções, quando elas estão fora da palavra de Deus, Satanás entra para perverter o plano de Deus na nossa vida.
E foi justamente o que aconteceu. Estes homens que andaram com os apóstolos, por exemplo, Papias, Antipas, Policarpo, esses homens andaram com os apóstolos, eles conheceram, eles eram muito ligados aos apóstolos. Por exemplo, Papias, Antipas, Policarpo, eles eram chamados de discípulos do apóstolo João, andaram com o apóstolo João. Alguns deles puderam conhecer Paulo. Então, quando os apóstolos saem de cena, estes homens, por ter andado com os apóstolos, eles foram reconhecidos como bispo, por causa de uma preeminência que a igreja dava a eles, até mesmo pelo apostolado do Espírito na vida deles. A igreja foi elegendo esses homens. Em determinado momento, essas cidades, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Cesareia, Constantinopla, essas grandes metrópoles daquele tempo, onde a igreja cresceu tanto, cada uma delas já tinha um bispo constituído sobre os demais. Olha aí, irmãos, nós vamos ver isso nos próximos estudos, as raízes da Babilônia sobre o povo de Deus. Nós vamos entender isso, irmãos, não é só lendo história, vendo a nossa realidade presente. E como a Bíblia confronta isto de maneira direta, como isso é abominável. Esta é a abominação eclesiástica do nosso tempo. Esse clérigo que está sobre a igreja, esses homens que estão sobre a igreja, roubando o lugar de Cristo. Alguns se autodenominando apóstolos, sem nenhuma essência, sem nenhuma unção apostólica, apenas por causa do glamour, do poder religioso, que eles sentem que a eles está conferido. Tragédia, irmãos, tem sido ministérios de morte. Aquilo que Jesus rejeitou lá na tentação do deserto, as glórias e os poderes deste mundo, estes homens têm aceitado. Eles têm se colocado sobre a igreja como se fossem os donos dela, como se fossem os fundadores dela. Eles têm usado ela para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Isso é abominável, isso é Babilônia. Deus vai julgar tudo aquilo que diz respeito à Babilônia. Deus vai julgar. Saiba disso, Deus vai julgar. Porque este assunto é sério. Então, meus irmãos, estes bispos são levantados. Não demorou muito para que a igreja ela se dividisse, a igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Então a igreja do Ocidente estava em Roma. Eu ainda não havia citado esta, porque essas outras eram as igrejas no Oriente. Então a igreja se dividiu Oriente e Ocidente. Com a mudança da capital de Roma para Constantinopla, em memória a Constantino, o que aconteceu, irmãos? A igreja se divide também. Há uma grande mudança no conceito religioso também. Agora, a igreja do Oriente e do Ocidente se divide. Essa do Oriente hoje é conhecida como a igreja católica ortodoxa. E a do Ocidente é conhecida como a igreja católica apostólica romana. Porém, a igreja de Roma, ela se fortaleceu muito. E não demorou muito para que, no ano 440, Leão se tornasse o primeiro papa. Reivindicasse não ser chamado de bispo de Roma, mas sim de papa, de pai, aquele que estava sobre todos. Agora a igreja aprofunda mais na idade das trevas. O que vem a seguir, meus irmãos, são terríveis abominações, práticas que, olhando para a palavra de Deus, é quase que impossível você acreditar. Será que aconteceu isso mesmo? Alguns homens se levantaram, muitos se levantaram, eu quero citar dois, mas muitos se levantaram. John Wycliffe, depois John Hus, na Tchecoslováquia. O Wycliffe se levantou com toda a força, Hus se levantou, John Hus foi queimado vivo. Queimado vivo. Muitos grupos que se levantaram para poder condenar as práticas da igreja naquele tempo,
foram devastados. Estude sobre as cruzadas. Você não pode imaginar que aquilo era a igreja do Senhor tentando implantar a fé, a proclamação do Evangelho, à custa dos mártires. Então você acha que Deus fará vista grossas a isso? Não, irmãos, Ele vai julgar. Ele vai julgar isso. É sobre isso, irmãos. Esse não é o ponto essencial do capítulo 17. Não é o ponto essencial, é o ponto inicial. A prostituição, que é o paganismo espiritual, e agora os mártires. Só temos 2 pontos. E hoje nós podemos ver, irmãos, que o que esta igreja, ela foi fazendo aí, nesses 1000 anos, e depois, perseguindo os reformadores, aqueles que eles chamavam de movimentos protestantes, e a igreja continuou perseguindo, continuou matando, com o propósito de impedir que o verdadeiro evangelho pudesse ter proeminência. Durante todo esse tempo, os cristãos têm sofrido todo tipo de martírio. Hoje, da mesma forma, a igreja não persegue. Esta igreja que está aí não persegue, mas os cristãos continuam sendo odiados. O nosso Senhor não escondeu isso de nós. Ele disse: e sereis odiados de todas as nações. E o que nós temos hoje, irmãos? Nós temos hoje o resultado dessa meretriz, dessa prostituta, das suas abominações, das suas perversidades. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Esse capítulo 17 é muito importante. O que nós temos visto até aqui é apenas uma pequena introdução, mas vamos ver agora detalhes, vamos retornar esses textos novamente, vamos pegar alguns detalhes importantes ali, vendo com muito cuidado, com muita propriedade, porque na quinta-feira nós vamos estudar sobre o mistério da Babilônia. O que está por detrás desse mistério? Então aqui nós já podemos ver 2 coisas. Podemos ver a sua prostituição, que é as suas abominações, e quando você estuda a história da igreja, você vai vendo cada um desses itens que foram adicionados, como aquela Eucaristia santa do nosso Senhor, aqueles ensinos santos concernentes à mesa do Senhor, o culto ao Senhor, ele foi sendo pervertido por uma liturgia abominável. Então você vê a igreja perdendo em todos os sentidos, nas questões práticas, como também, irmãos, nas questões espirituais. É isso que você vai ver na história da igreja, todas as abominações, e a mesma forma de abominação que você vai vendo dentro da história da igreja, é o que você vê nos nossos dias. Desde que Constantino edificou o primeiro local de reunião para que os cristãos se reunissem, desde esse tempo a igreja tem dado muito mais valor ao local de reunião do que pessoas, onde a estrutura tem muito mais valor do que o organismo vivo que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo se perdeu na essência, se perdeu na doutrina, se perdeu na prática, enquanto a estrutura, o sistema se tornou muito mais importante, adquiriu muito mais valor para o povo do que as verdades espirituais, as realidades espirituais, a visão celestial. Essas coisas desapareceram. Nos nossos dias está da mesma forma, irmãos. Da mesma forma. Esse tipo de Babilônia, a Bíblia chama de sinagoga de Satanás. A Bíblia não poupa, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Nós temos que entender o que é Babilônia, irmãos. Porque Babilônia, no capítulo 18, a gente vai ver isso com mais propriedade, é onde o povo de Deus está aprisionado. E diz assim o versículo 4 do capítulo 18: sai dela, povo meu. Quer dizer, o povo de Deus está na Babilônia. Irmãos, essa é a grande história. Porque Babilônia fala de um terrível poder espiritual, maligno, que tem como propósito aprisionar o povo de Deus, manter o povo de Deus em cativeiro. Se você estuda Babilônia na Bíblia, é isso que você vai ver. É isso que você vai ver. Desde aquela Babel antiga, onde foi levantada uma torre,
onde os homens queriam colocar os seus nomes ali como algo elevado, onde eles queriam se elevar, porque essa é a ideia espiritual de Babilônia, é se elevar acima de Deus, é se elevar acima de Deus. O propósito de Babilônia, da Babilônia, é perverter o caráter de Deus. Depois você vai ver a Babilônia sendo instrumento do juízo de Deus sobre o seu povo. O seu povo foi levado para dentro da Babilônia para ali ficar cativo. Por quê, irmãos? Porque o seu povo estava envolvido em prostituições espiritual. Deus havia advertido eles, especialmente por meio do profeta Jeremias, e este povo não ouviu. Deus denunciou a prostituição deles, eles não ouviram, então foram levados para dentro da Babilônia, ficaram lá cativos durante 70 anos, a cidade foi destruída, a cidade ficou em opróbrio, o templo foi destruído, o templo em Jerusalém, aonde estava a arca do Senhor, era uma expressão do testemunho e da presença de Deus na terra. E agora, irmãos, como está o templo, naquele momento, naquele período, onde o povo estava na Babilônia? O templo estava devastado, destruído. Aquele altar do sacrifício, que é uma figura, uma tipologia da cruz, havia sido todo destruído. Meus irmãos e irmãs, a habilidade de Satanás para repetir todas as coisas na história é muito grande. Ele tem feito a mesma coisa nos nossos dias. Que nós temos que discernir, irmãos, o que é igreja e o que é Babilônia, o que é igreja e o que é sinagoga de Satanás. A história de sinagoga, sabe onde ela começa? Ela começa na Babilônia. Não havia mais templo, não havia mais sacerdote, não havia mais nenhum sacrifício. Então surge a ideia de sinagoga ali na Babilônia. Então nós temos que ver todos esses pontos, porque com absoluta certeza Deus tem algo para nos advertir, para nos corrigir, para nos chamar a caminhar na luz da visão celestial. A igreja primitiva caminhava com simplicidade, irmãos. Eles tinham apenas 4 fundamentos: a doutrina, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses eram os 4 pilares da vida prática da igreja primitiva. Eles não tinham missa, eles não tinham clérigo, eles tinham os anciãos, que expressavam-se por meio da capacidade do Espírito Santo, através dos dons de mestre e profetas. Era assim a igreja primitiva, havia mestres e profetas na igreja. A igreja tinha a palavra, tinha o ensino, tinha a pregação do evangelho e tinha o ensino, tinha a pregação e tinha o ensino. Hoje não temos ensino, nós temos histórias. Hoje não temos profetas e mestres, temos palhaços. E o povo gosta, irmãos. A mais triste descoberta que eu tenho feito é que o povo de Deus não ama a palavra de Deus. E como é possível você dizer que é povo de Deus? As pessoas não amam, elas não conhecem nada desse livro, nada. Elas não entendem esse livro, dizem que é difícil de ler, porque a mente natural não compreende as coisas do Espírito, e até parecem a elas loucura, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Essa é a diferença do cristão espiritual e do homem carnal e natural. Nós temos que deixar este aspecto natural e carnal e pedir que o Espírito Santo encha o nosso coração, encha a nossa mente, para que nós venhamos conhecer mais desta palavra. Nós necessitamos de espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, como Paulo orou no capítulo 1 da Epístola aos Efésios. É isso que nós precisamos, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Se o Senhor permitir, na próxima quinta, vamos estudar mais sobre esse assunto, o julgamento dessa grande meretriz.
Vamos ver mais alguns detalhes. Oremos, meus irmãos. Pai, no grande nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento sublime que o Senhor move o teu povo para este lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque ainda podemos ouvir tua voz. Ainda podemos ouvir tua voz na tua palavra. Ó Senhor, esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ensina-nos a amá-la, a interpretá-la, a entendê-la e a vivê-la. Nós te pedimos encarecidamente, no nome do teu amado Filho Jesus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.